paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Antes de ser crucificado, disse: um pouco e me vereis, e outra vez um pouco e não ver-me mais, porquanto vou para o Pai. Todavia digo-vos a verdade. A vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vos enviarei. Ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Todavia, quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos as coisas que haverão de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Tudo que o Pai tem é meu. Quando eu disse ele receberá do que é meu, mencionar outros sim as minhas vestes. E por este motivo, ainda que sou urgir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, obediente a meu Pai, reassumi minha indumentária antiga, túnica, manto, sandália, etc. Atentai que ao anunciar o Consolador, estava aludindo à reencarnação, meu renascimento físico, meu retorno de carne e osso. Ingri é meu novo nome. Ingri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Ingri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. Ingri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem, quando disserem falsamente contra vós toda a sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate e abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho quando esse lhe pedir um pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará sempre boas coisas aos que lhe pedirem. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se florarem os olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares, incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo.
Quando inclemente estias solitario vendaval da sorte, e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à exercitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires do sentimento dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chama-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse: pela minha voz, o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pelas suas. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, como me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças, reitero uma vez mais, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, pois eu vos falo que escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Que paz, sejam todos bem-vindos. Fique à vontade para fazer as perguntas. Obrigado.
Eu faço as perguntas com o senhor sentado aí mesmo ou a gente pode passear um pouco pela propriedade? O que o senhor prefere? Eu prefiro responder aqui, nosso Aqui primeiro mesmo. encontro aqui. Agora, se Deus permitir que tenhamos outro encontro, que só podemos sair para falar outro lugar, que é o lugar onde eu sempre respondo jornalistas no primeiro encontro. Fique à vontade, pode perguntar. Sabe de energia, não? Mais ou menos. Não, porque as energias cósmicas, claro, você provavelmente nem tem interesse em saber sobre os mistérios da Cabala, né? Então, os mistérios cabalísticos pode servir para ti para o resto da tua vida, para eu falar. As energias cósmicas, sempre é bom tu manter uma área de preservação para ti, onde tu for, no meio de pessoas. Sempre tu puder ter um espaço, o ideal é 2 metros, dentre as outras pessoas, daí tu consegues manter as tuas energias, sem misturar elas com as dos outros. Isso é uma questão individual, privativa de cada um, claro, cada um. Tem pessoas que vão levar 70, 80 anos para descobrir certas coisas e outras já têm a oportunidade de ver logo. Mas deixa para lá, viesse me fazer pergunta, fica à vontade. Senhor Henrique, a Sinoe mandou um e-mail para mim comentando mais ou menos como funciona a Solst e eu queria entender melhor como é a Solst em termos de ordem mística. Isso, então, excelente. Não seria mais uma igreja, seria um grupo de pessoas revolucionário, né? Então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais ou menos. Explicação primeiro, que todas as igrejas, todos os templos, aqui no Brasil, aqui em Brasília, de acordo com as estatísticas, tem cerca de 5.000 seitas. E todas elas, sem exceção, sentem necessidade de cerimônias rituais. Elas necessitam fazer um ritual, cerimônia. Vocês sabem disso, né? E elas são contra o que eu ensinei há 2.000 anos. Que eu disse, tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Eu mandei que não fosse na sinagoga, e por isso que me crucificaram. Então é o seguinte, eles precisam, por que eles precisam de rituais e cerimônias? Pode visitar uma por uma. Porque para preencher o vácuo da minha ausência, eles têm que preencher o vácuo. Enquanto que eu estou aqui, os meus filhos vêm aqui, me visitam, eu peço ao Pai a bênção, ensino-os a orar. Claro, existem problemas seríssimos, como tu deve ter acabado de perceber, que me boicotaram na internet mais uma vez, no henriquez.org.br, porque eles não querem que as pessoas tenham acesso à minha... Mas por isso que eu mandei já providenciar um site gêmeo, que era para ter conectado um com o outro. Mas houve uma falha também. Mas deixa para lá, isso é outra coisa. Então, só te explicando por que eles precisam de rituais. Então, desde Roma, desde a igreja ortodoxa, da copta do Egito, todos precisam de ritual. Senão não consegue manter o cabresto. É para coxar o cabresto das ovelhas. Agora, eu não tenho cabresto, eu não dou cabresto para ovelhas. Eu estou aqui, eu sou o libertador. Eu voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. E eu amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que eu amo. Mas o que está sendo construído aqui exatamente com todos vocês? Enfim, existe uma intenção de fazer o que depois? Então, isso aqui é uma instituição revolucionária. A maior prova da honestidade com que a gente vive é que são em 82 que ela foi oficialmente formalizada. E tu pode ver, só tem aqui. Aqui é a sede do Reino de Deus. E por que aqui, em Brasília? Porque o Senhor designou aqui. Em 1980, quando eu vim a primeira vez a Brasília, eu dormi no Hotel das Américas e quando eu abri a janela a primeira vez, em fevereiro, o Senhor disse, aqui é a nova Jerusalém. E eu fiquei assim, impactado, e disse assim, aqui tu vais transferir para cá, depois legalizar, oficializar o meu reino na terra, vai transferir para cá. Aí, antes que tu me pergunte por que não foi feito diretamente aqui, então meu pai disse assim, quando eu pratiquei o ato libertário em Belém do Pará, que culminou com a instituição do reino dentro da terra, que nasceu dentro da Catedral de Belém por um motivo metafísico, espiritual,
Então ele disse que eu tinha que ficar na capital mais alta do país, que não é Nova Jerusalém, até que ele autorizasse eu vir para cá, até que ele obrigasse, que ele inspirasse as autoridades constituídas a reconhecer que o meu nome é Henrique Cristo, oficialmente. Lá onde estão tanta gente morrendo de medo, lá para ir naquele tribunal de lá, em Curitiba, lá eu passei primeiro pela Polícia Federal, longo interrogatório, depois da Polícia Federal passei um processo de falsidade lógica que se arrastou durante mais de 10 anos. Então meu pai disse que eu só podia vir para cá quando as autoridades constituídas reconhecessem que meu nome é Henrique Cristo. E tem um livrinho, O Tempo, onde explica da página 22 em diante, que minha história jurídica. Pode lá ver, passando pelo juiz federal, que Deus o tenha em sua santa paz, e tudo, passando por aquele tribunal de Porto Alegre também, entende? Tudo isso. Então tá. Então nesse caso, tinha que passar por todas essas coisas. Aí então meu pai disse, agora sim, quando a Igreja Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reconheceu meu nome de Deus sem gastar um centavo, ele disse, agora tu transfere a sede para Nova Jerusalém. Então eu fui reconhecido oficialmente no ano 2000, dia 24 de outubro do ano 2000, e daí eu levei esses anos até achar o lugar onde era para ser a sede aqui, de 2000 até 2006, dia 18 de maio de 2006. Essa data tem um significado místico também, que vem a calhar, foi essa data que eu cheguei aqui. Então daí... Agora constituídos aqui, qual o próximo passo? Quais são os planos? O próximo passo é receber pessoas como tu, como agora esse dia da minha teve da Suécia, outros países vêm aqui me ver, que aqui é a sede do Reino de Deus. As sucursais do Reino de Deus, é isso que tu quer saber. As sucursais do Reino de Deus são todas, tem em vários países, é o corpo de um ser humano que assimila o que eu ensino. Porque eu disse há 2000 anos, sou coerente com o que falei, que o reino de Deus não vem com aparência exterior, não vem com aparato, não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está no meio de vós. E ele começa no meu corpo, e eu estendo através das palavras, que eu sou o verbo de Deus, gostem ou não, creiam ou não, e eu estendo através das minhas palavras o reino de Deus para aqueles que me ouvem e assimilam o que eu falo, para os seres eretos, que os seres rastejantes nessa encarnação não podem entender o que eu falo. Só os seres eretos podem entender, os que raciocinam ereto. Muitos andam de 4, são cavalgaduras ainda deixam montar em cima deles, no dorso deles, o falso profeta, que ainda enfia na mão para tirar os 10% do salário. Enfim, essa é a diferença entre eu e eles. Isso o senhor menciona seriam alguns pastores evangélicos, algumas igrejas evangélicas, por exemplo? Todos os que se dizem pastores, todos chantageiam o dízimo ou não, do salário do povo. Vendem falsos sacramentos. Esses dias eu vi até chave, que estão vendendo chave. Muita chave, tem fábrica de chave abençoada, e chave, e óleo, não vou enumerar as coisas, as quinquinharias que eles induzem o povo a comprar para levar para casa e fazer eu acho que cada evangelho deve ter em casa uma espécie de depósito onde guarda as porcarias que eles compram, induzidos pelo lobo travestido de ovelha. E eles, cada lobo tem uma técnica diferente. E então e os que se dizem cristãos, e que não levam a sério o principal item do que eu ensinei, são jesuítas e não cristãos. Jesuíta o que quer dizer? Pessoas que continuam escravos do nome obsoleto Jesus, que meu pai disse que é obsoleto ali na frente do Supremo Tribunal Federal. Ele mandou ali eu falar para os jornalistas presentes que meu nome novo é Henrique, que Jesus é um nome obsoleto. Mas o jornalista me perguntou na frente da porta do Supremo Tribunal, naquela ocasião do mensalão. Ele disse, mas senhor é Jesus? Pode ver, está na net. Assim, Jesus é um nome obsoleto. Meu nome novo é Henrique. Pode ver, mostra para ele, depois manda um link para ele ver. Então, daí como está falando... Mas o senhor é a reencarnação. Sim, mas só que está previsto no Apocalipse 3, versículo 12, que eu viria com um nome novo. Então, só os obstinados em afrontar meu Pai Senhor e Deus é que continuam insistindo em chamar-me de Jesus. Jesus tem cachorro com o nome de Jesus, tem cafetão com o nome de Jesus, tem gigolô com o nome de Jesus. Por isso que meu pai mandou vir com um nome novo.
nome novo meu, que eu paguei com o meu sangue na cruz, que não quer dizer uma coisa só, quer dizer água, terra, fogo, ar, quer dizer também rei dos judeus, sim, porque eu sou o rei dos judeus, os verdadeiros judeus que são aqueles, o que quer dizer judeu? Judeu é aqueles que o Senhor reconhece como eleito. Então, os meus filhos, em toda a terra, eu disse a Deus, muitos são chamados e poucos escolhidos. É claro que não é uma multidão que me segue. Não. Se você me perguntar, mas se... É isso que eu ia perguntar. Tem uma estimativa mais ou menos de quantas pessoas não seguem cadastramos, não estatizamos. Eu quero te explicar uma coisa para ti, que eu disse há 2000 anos, e também é bom que está sendo tudo gravado. Há 2000 anos eu disse que antes do dia do Senhor ser rejeitado por minha geração, Lucas 17, versículo 25 a 35, está lá, que seria rejeitado a priori, que ainda estou por enquanto vendo a última porção do cálice amargo da reprovação. Então, falando um pouco da rejeição, e o senhor mencionou a cruz, também é por isso que eu perguntei do futuro, porque há 2000 anos atrás o senhor foi crucificado. E dessa vez? Dessa vez já fui crucificado. Só que a crucificação moderna, assim, sofisticada, é uma crucificação diferente. Fui crucificado pelo boicote da desinformação internacional organizada, que me boicotaram durante essas décadas. Eu vou, no ano que vem, fazer 40 anos que eu digo em todo mundo, agora em todo mundo, mas disse em 2 continentes quem sou. 40 anos. 50 de vida pública e 40 que eu digo quem sou. A França foi o primeiro país do mundo a ter liberdade de dizer num domingo de noite na Antena 2, Cristo revenu sur la terre. Mas geralmente é proibido. Geralmente estão proibidos de falar, são proibidos. Eu não estou reclamando, não, estou falando que está previsto sobre isso, que eu mesmo falei que ia ser assim. Lucas 17, versículo 25 a 35. Então estão proibidos de falar mal de mim. Estão proibidos de falar mal de mim. Por falando mal de mim, lá em Curitiba, me disseram na TV de lá, diziam, se falar mal de ti, estamos dizendo que tu existe, então nem mal podemos falar. Nas escolas de comunicação está sendo ensinado, que aliás eu acho necessário na atual conjuntura, a como mascarar notícias. E eu acho necessário, é fundamental sim que ensine isso, porque agora não dá para mostrar as coisas. As coisas que estão acontecendo e que estão para acontecer, se mostrar, haverá uma guerra mundial sem precisar da bomba atômica. E o senhor tem acesso às fake news que agora estão invadindo todas as redes sociais, enfim? Eu não acesso, né? Porque eu não gosto de nada falso. Usa Facebook, Twitter? O senhor usa as redes sociais? Eu pessoalmente não uso, mas tem pessoas que ela cuida para mim. Eu pessoalmente, eu só uso aqui sábado, eu falo Henriques.tv aqui. Agora, eles comunicam para o Face, para o Twitter, etc. Eu sou a favor, mas, aliás, diga-se de passagem, como poderia ser, por mais que está, como toda moeda tem 2 faces, por mais que está misturado o bem com o mal, mas quem seria eu para dizer que não amo a internet, se eu falei sobre ela há 2000 anos? Há 2000 anos eu profetizei a vinda da internet por ordem de meu pai. Eu disse que quando eu voltasse aqui na Terra, todo olho me veria. Como todo olho pode me ver, se não pela net? Como? Simultaneamente? Como? Unicamente pela net que todo olho pode me ver. Se não fosse a net, inclusive hoje em dia, tu como jornalista deve saber que as televisões estão com o dia contado. Vai sobrar umas 2 cadeias capengando, entende? Porque aquele orgulho todo vão cair. Vai cair todo aquele orgulho que eles tinham, aquele monopólio, entende? A net chegou. E a net vai lentamente, tomando o lugar que lhe é de reserva pela vontade do Altíssimo. Entende? Eu disse, todo olho me verá. Eu disse que meu cabelo estará branco da cor da neve, pode ver, está até escrito aí. Meus discípulos, meus filhos escreveram aí. E daí então, todo olho me verá quando chegar a hora. Mas quando chegar a hora, você tem uma ideia, só, já que eu sei que você interessa também por política, quer saber? Então vamos lá. Você tem uma ideia? Mas só porque antes eu queria perguntar um pouquinho mais fica à vontade. Da questão da fé e da religiosidade, né? Porque, enfim... Essa é a parte importante, sim. Porque lá fora, a maioria dos outros
das outras Dos líderes instituições religiosos, religiosas, tá. elas, elas têm pessoas fiéis que creem em coisas que geralmente elas não veem ou não tocam. Como é que fica aqui a questão da fé e da religiosidade se a relação já é direta, né, com... Sim, mas acontece o Senhor que é a o fé... Salvador, não é isso? O Senhor é o Salvador, não é isso? Eu sou Henri Cristo, o Filho do Homem. Eu sou o que prometi que voltaria e voltei. Então o que acontece... E aí como é que fica então essa questão do contato? Porque é um contato direto, né? Ele está aqui na frente. Tá. Então eu peço ao Pai a bênção. Agora acontece que a fé, preste bem atenção, a fé sem consciência gera só fanatismo. As pessoas que têm fé sem a consciência, por exemplo, se tu não tens consciência de Deus, entende? Então a tua fé é vulgar, é frágil. Ela se esfacela na primeira oportunidade que tu tens uma situação irreversível. Agora tu tens consciência de Deus, consciência, não é crer. Crença é uma coisa que gera fanatismo. Não tem nenhum discípulo aqui que crê que eu sou Cristo. Não tem ninguém aqui que crê que eu sou Cristo. Não. E se alguém cresce que eu sou Cristo, não poderia estar aqui. Porque eles não creem que eu sou Cristo, eles sabem que sou. A diferença entre crer e saber é muito grande. Muito, claro que alguém pode usar minhas palavras para distorcer, mas é verdade que a crença é uma coisa e o saber é outra. Quando uma pessoa crê, o Judas Iscariotes acreditava em mim. De manhã e de tarde me traiu. Porque ele acreditava. Agora, quem sabe quem sou, pode não ficar perto de mim, pode não viver comigo, mas não vai fazer, ele não vai fazer nada contra mim, porque ele sabe quem eu sou. E para saber é muito difícil. Só quando Deus revela, por isso que o Senhor disse para mim eu falar de muitos serão chamados de poucos escolhidos. O que quer dizer isso? Que quando eu apareço na mídia, tu já deve ter me visto em alguma mídia, eu chamo todos naquela hora. Todos, sem exceção, prostitutas, rufiões, gigolôs, cafetões, chamo todos, ladrões, todos eu chamo. Para mim. Mas na hora da escolha, quem escolhe é meu Pai. E como é que ele escolhe? Revelando no foro íntimo de cada um quem sou. Por isso é escolhido, entendeu agora? Ele escolhe. Se tu não consegues ver, por isso estou falando contigo, se tu não consegues ver quem sou, daí tu pode ter fé em mim. Podes crer em mim. Pode não me ver quem sou agora, mas daqui um ano, dois, daqui uma semana, pode ser que deis uma visita do Eterno, um vislumbre. Ou às vezes pelo caminho da lógica. Tem pessoas que me conhecem pelo caminho da lógica, que vão examinar meu passado, a polícia. A polícia muitas vezes me amou. Você já foi preso? Não? Muitas vezes. E porque a pessoa, por quê? A polícia ela é especializada em identificar quem mente. Entendeu? E daí quando ela vai percebendo pelo caminho da lógica, mas espera aí. Olha, fizeram um estudo sobre mim, a Polícia Federal, e compreender demoradamente que eu só tenho 3 anos de escola na escola terrenal. Eu sou teodidata, estudei antropologia, biologia, mas tudo por ordem do pai, não em academia. Fui nas universidades, inclusive que já fui na UNB 2 vezes, em São Paulo, na USP, na FAAP, em Curitiba, em todas as universidades, mas não para aprender, fui lá para dar conferência. Então meu pai me obrigou a aprofundar-me nos conhecimentos, por exemplo, sociologia. Eu estudei sociologia com cobaias vivas. Quem estuda sociologia em escola nunca vai saber o que eu sei. Eu estudei sociologia com cobaias vivas, dormi no cabaré, eu dormi... Sim, quando eu fui expulso da Inglaterra, as prostitutas fizeram coleta para me dar dinheiro para sobreviver. Mas não que eu fui dormir com elas, alto lá. Isso eu estou explicando. Não, então, para entender, estudei, dormi nas favelas, eu quero ver uma almofadinha. Eu quero ver um Fernando Henrique, por exemplo, dormir na favela em Salvador. Quero ver. Não vai dormir, não. Eu dormi nas favelas em Salvador, no Rio de Janeiro. Então, eu conheço de perto as dores humanas, o sofrimento. Essa é a grande diferença entre eu, um janote, uma almofadinha, né? Nada contra os que estudam. Ao contrário, considero muito relevante estudar. Muito. Mas só que a pessoa não pode se pendurar num diploma se eu sou doutor e pronto.
Tem que ir para a luta, como foi René Descartes, como foi Dr. Paracelso, depois que ele tornou o estudo acadêmico, ele foi à luta. E aí que está, e não se acomodar e dizer, agora eu sou doutor. Então, vai ter que ir à luta para compreender as coisas, certas coisas não se aprendem em livro, e nem na universidade. Estou só explicando, não estou contra, porque inclusive eu conheço alguns médicos, alguns doutores que depois foram à luta, se tornaram brilhantes intelectuais. O que é intelectual? Na ótica dos almofadinhas, dos granotas, intelectual é uma pessoa que pendura vários diplomas na parede. Na minha ótica, é alguém que desenvolveu o intelecto. Alguém que abriu a mente para ver as coisas como elas realmente são, não pelas aparências. Isso é intelectual para mim. No sermão, o senhor mencionou o ceticismo. A gente vive, acho que, uma época um pouco polarizada de fanatismo, mas também de ceticismo. E aqui no Brasil existe também essa polarização direita-esquerda. Os partidos grandes estão perdendo poder, alguns de fora da política tradicional estão ganhando poder. Como é que o senhor enxerga assim, o cenário político agora? Eu enxergo o cenário político, basta te dizer que eu fui, depois tu entrei para as cartas que eu mandei na época FHC, eu fui expulso. Eu fui expulso do Congresso em 98. Pode ver, uma televisão, a única televisão que eu usou publicar o momento da minha expulsão. E disse ainda assim, falou tanto que até foi expulso. Henrique Cristo não poupou críticas ao Congresso Nacional, que onde construíram um painel de 7 milhões de dólares para tocar piano. Enfim, aqui onde se fala em democracia, quando em verdade é uma farsa, porque democracia não tem voto obrigatório, falou tanto que acabou sendo expulso pelos seguranças da Câmara. Em 1980, esse mesmo congresso de onde eu fui expulso, eu fui convidado em 80 pelo presidente da Câmara, Flávio Marcílio, para uma reunião lá com ele, alguns senadores e deputados, onde eu expliquei o que seria necessário para o Brasil. Quando me perguntaram, que eu disse que tinha que ter prioridade na agricultura e na educação. Eu falei, anotaram muitas coisas, foi por isso mesmo, entendeu? Então é isso, que não adianta, o problema todo do Brasil, e aliás do mundo atualmente, é que está tudo na base do faz de conta. Se você é um ser raciocinante, então você vai entender que está tudo de cabeça para baixo. Se você for raciocinar coerentemente dentro da lógica, que é indissociável da verdade, tudo de cabeça para baixo. Os valores são todos invertidos, tudo. Se tu comete um crime, tu és um criminoso sapiente, sagaz, safo, aí tu passa muito bem. E se tu vai trabalhar, porque dá um duro, tu está sujeito a ser preso por trabalhar, por ser honesto, etc. Eu posso falar isso com autoridade, eu estive preso várias vezes e pude ver de perto, como é que funciona a coisa. Isso naquela época, hein? Inclusive eu fui preso na prisão política do Stroessner. Fui do aeroporto direto para a prisão, do aeroporto de Assunção, fiquei 7 dias lá. Agradeço ao Pai por ter passado esses dias maravilhosos em que eu pude estudar sociologia com cobaias vivas de novo. Eu vi coisas incríveis lá naquela prisão. E, então é isso. Entende? E nunca, nenhuma vez que eu estive preso, eu procurei por advogado. Nenhuma vez me interessei por advogado. Eu amo advogado, falei na USP lá para advogado lá de lá, porque é uma escola de advogado lá de direito, lá me convidaram, falei. Agora, eu nunca usei. Em Belém do Pará, quando eu estava preso, 14 dias, veio 17 se oferecer. Ele disse assim para eles, eu não estou preso. Vós sois prisioneiros de vossos medos, de vossas angústias, de vossas ambições, de vossas incertezas. E sobre o noticiário político, como é que o senhor se informa? Eu sou obrigado, por ordem do Altíssimo, hoje em dia dá para vomitar, mas por ordem do Altíssimo, estou obrigado a ver tudo o que se passa. Só que hoje em dia já estou chegando a um ponto que eu vejo só as manchetes, aí depois eu vou pesquisar na net aquilo que pode ser mais valioso, porque não dá mais para aguentar. Fica a semana inteira só Lava Jato, só febre amarela, os jornalistas, a gente vê que nem eles gostam de fazer o que estão fazendo.
Essa é a minha opinião. Mas daí a endossar um candidato publicamente, geralmente o senhor evita, né? Endossar um candidato? Isso. Porque eu vi um vídeo que o senhor não Filho, em primeiro lugar, a política seria, na tradução etimológica, a ética na cidade. Cidade. Ética. Isso não existe. Eu fui ao centro de Brasília, fez uma campanha, claro que uma voz que clama no deserto, para que aprendesse, e não fui expulso do Congresso, porque eu falei também lá que isso não é democracia. A democracia, que é democracia? Democracia é quando o indivíduo só sai de casa para votar se tem em quem votar, que ele escolheu. E não vai sair de casa para votar só porque ele, se não sair, vai pagar uma multa. Isso não é democracia. Eu vivi num país democrático, que não é uma maravilha, mas hoje em dia não sei como é. Eu vivi 7 meses na França. Eu vivi lá. Quando fui expulso da Inglaterra, me acolheram com amor os franceses. E daí eu tive ocasião de ver. Eu saí para desligar os aparelhos, tudo, nessa hora ameaça tudo. Eu tive ocasião de ver, entende? O que é uma democracia. E não só lá, eu vejo pela mundial. Agora aqui no Brasil, se tivesse democracia verdadeira, não essa coisa que ficam falando é democracia. Inclusive faz-me rir o séquito de ditadores contumazes, ditadores sanguinários, falar em democracia aqui. Por exemplo, quais? Eu não vou citar nome, você é suficientemente inteligente para saber quem é que está aqui no Brasil, comendo, bebendo e dormindo aqui, e que fica falando que é democrata. Eu não vi nada, não sei de nada, eu só sei dizer que eu já fui expulso. Eu não tenho medo de nada, só que eu não vou dar honras, não vou dar ereção, erguimento a pessoas que fazem questão de andar de rastro, de 4. Cristo jamais falaria uma coisa desta. Cristo dizer que tem seres humanos que são quadrúpedes. Né? Eu disse há 2000 anos sobre isto. Geração de víbora, quanto tempo ainda terei que ficar entre vós? Não atireis aos porcos as vossas pérolas e não deis aos cães o que é santo. O que é um cão? Em que peça que eu tenho, os nossos aqui que fazem guarda. Eu amo os animais, amo todo. O mundo para mim é zoológico. Eu amo todos. Só que eu quero deixar claro que a lei, eu sempre, todo sábado falo aqui, que na luz de meu Pai, Senhor Deus que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção, inclusive os rastejantes. Por quê? Mas peraí, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste unicamente, tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Então, eu amo todas as criaturas, mas só que eu sei distinguir essa lei que eu ensinei há 2000 anos, até hoje não foi compreendida. Eu falei há 2000 anos sobre essa lei, quando eu proferi a palavra dos talentos. Pode ir lá ver. Então, agora eu estou explicando melhor. Então, o dia que tu conseguir calçar no meu pé um sapato 34, eu vou ser comunista. Aí vou. Porque eu sou fiel à etimologia. Eu não aceito atropelo das palavras. Na minha condição de verbo de Deus, não aceito que, mais ou menos, não existe meia gravidez, não existe meia fome, não existe meia nada. Para mim, ou tudo ou nada. É assim que eu vejo. Então, o dia que alguém conseguir calçar no meu pé, o dia que eu ver um líder socialista dormindo onde eu já dormi, eu digo, eu sou comunista. Tá? E já a direita, como é que o senhor vê a direita aqui no país? Para mim não existe. Para mim não existe direita nem esquerda na minha cabeça. Na minha cabeça, política seria a ética dos que nela militam. Mas é que a direita Deixa eu já explicar, eu vou explicar. Então, na minha ocasião, na minha cabeça, não existe direita nem esquerda, só existe direita e esquerda do ponto de vista metafísico, do ponto de vista místico. Aí sim tem. Agora, do ponto de vista social, sociologia, é que eu tenho uma consciência antropológica, biológica, milenar. Então eu tenho, meu pai me devolveu minha memória. Então eu tenho uma consciência de que nunca, há 2000 anos eu disse assim,
Os pobres terei sempre convosco. Quando o Judas queria vender por 300 denários o unguento que estavam passando no meu pé, por que não vende para dar para os pobres? Se os pobres terei sempre convosco. Eu tenho autoridade para falar da lei da igualdade, da direita e da esquerda, que eu não reconheço, porque eu fui criado por uma lavadeira. Então eu não venho pensar que uma almofadinha que vai falar, um jarotinho. Eu fui criado por uma lavadeira, eu carregava uma lata de 20 litros em cada mão para carregar, para botar num coxo, para poder lavar roupa, porque ela tinha que pagar aluguel, armazém, com o dinheiro que ela vendia lavando roupa, que ela lavava roupa. Então, só para ter uma ideia, então eu posso falar, sem querer ser, nunca vou ser candidato a nada, nunca. Porque eu sou coerente com o que eu ensinei a dois. Eu dou a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e eu tenho consciência que ninguém serve a dois senhores, conforme eu falei. Então, como ninguém serve a dois senhores, eu vim com um mandato lá do Pai, eu tenho que cumprir o mandato que Ele me deu. Imagine, eu tenho uma cabeça só. Como é que eu podia ser um político e, ao mesmo tempo, um mentor espiritual do reino de Deus? Não dá. Então, eu queria deixar isso bem claro, mas não pense que eu estou agressivo. É que quando eu falo certas coisas, eu sou natural, não sou um diplomata. Eu não fui educado. Eu sou o primata. Eu sou o primeiro macaco que veio sem rabo. Tá? Isso é uma loucura. Não, é isso aí. E quando ficam brigando aqui na América do Sul, porque Darwin falou isso, foi aquilo, são pessoas ignorantes que não sabem que muito antes de Darwin, Anaximandro, 2.000 anos, mais de 2.000 anos atrás, falou muito mais completo do que Darwin falou aqui. Tá? São ignorantes. Entende? Mal sabem que Darwin e Anaximandro é a mesma pessoa. Entende? Lá na Grécia, pode estudar a história, ele vai ver que Anaximandro falou muito mais detalhadamente. Mas e daí contra ele ninguém perseguiu, por quê? Por que ninguém perseguiu Anaximandro? Porque não tinha religião naquela época. Essas religiões não existiam. O que quer dizer, só um minutinho mais, o que quer dizer religião? Um conjunto de crenças? Não, mas a palavra religião, etimologicamente falando, a palavra religião, religare, do latim. Então quer dizer, é para religar um ser humano com Deus, né? Tá? Então eu te faço uma pergunta agora. Se tu não consegue fugir dele, porque ele é onipresente, nem quando tu comete um pecado, um delito, por que precisa de alguém para te religar com ele? Pense nisso. Tu não consegue fugir dele. Tu pensa que tu vai no banheiro lá e não está lá. Ele está, porque ele está no teu sangue. Ele que te dá vida. A hora que ele abandonar teu sangue, tu vira cadáver. Ele é onipresente. Então tu não pode fugir dele. Por que tu precisa de um sem vergonha, de um chantagista de dízimo, um vendedor de sacramentos para te religar com ele? Se queres que eu te diga sobre venda de sacramento, que eu falei 2000 anos? Assim, ide, pregai o evangelho, curai os leprosos, expelir os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Mateus 10, versículo 8. Apesar de não reconhecer essa polarização atual, existem uma série de medidas e pautas muito concretas. Eu queria saber um pouquinho mais ou menos a opinião do senhor sobre algumas. Por exemplo, qual o senhor acha que deve ser o papel do Estado? Entre os males, o menor. O Estado é fundamental. É óbvio. No universo de 7 bilhões de pessoas, inclusive, essa é a estatística oficial, que é muito mais, né? Sabia que tem mais de 1 bilhão que não está enquadrado nessa estatística? Então, logo, o Estado é necessário. Que se o Estado causa é mais visível. Né? E o combate à desigualdade social, qual você acha que seria a melhor forma? A melhor forma, agora praticamente, combate a desigualdade social agora é praticamente impossível, em que pese que fazer tudo é possível. Porque agora já fizeram a coisa. Já vociferaram, conspiraram contra o sagrado controle da natalidade, que era para ser uma coisa respeitada. E então, você tem uma ideia como jornalista, por que eles são contra o controle da natalidade? Agora estão mais flexíveis porque estão vendo o perigo. Mas você sabe por que são contra? Você é jornalista? Não. É sórdido. É sórdido o motivo pelo qual eles são contra o controle da natalidade.
inclusive também contra a interrupção da gestação nos primeiros meses. Porque esses que são contra isso, tu deve lembrar, tu é jovem, mas deve lembrar que houve grandes campanhas contra o controle da natalidade, né? Deve saber, né? Teus colegas mais de idade devem te falar. Então preste atenção. Mas aborto, então, o senhor considera que até... Deixa eu explicar. Por que eles são contra o controle da natalidade? É sórdido. Porque eles ainda apostam. Infelizmente, desgraçadamente, ainda apostam no lucro que podem obter quando arrecadam dinheiro em nome de crianças desgraçadas e infelizes. Então, isso é a parte mais sórdida que tem nessa batalha do controle da natalidade. Eles fazem campanhas gigantescas e não tem nada. Até agora as coisas estão ficando mais difíceis agora. Mas não tem nada que dá tanto lucro tão rápido como pedir em nome de crianças desamparadas. Dinheiro vem já. Vinha, agora a coisa não está mais tão assim. Então é sórdido, um motivo secreto. Motivo secreto. Adivinha quem é que faz essas campanhas para arrecadar dinheiro para as crianças desamparadas? Por acaso não são os mesmos que são contra o controle da natalidade? Você vai perguntar por um desses que são contra o controle da natalidade se ele vai pegar uma criança dessa rua e levar para casa por ele. Da rua. Vai lá ver se ele leva para o gabinete dele, para a mansão onde ele mora, para o palácio. Não leva. Ele precisa dizer, entende? Que é contra o controle da natalidade porque não quer perder a grande teta com pequeninas mamicas das quais ele vai mamar. Mas o aborto, especificamente, é uma das coisas que o senhor diverge, então, da Igreja Católica. Então, aí não tem nada a ver com a Igreja Católica. Eu tenho a explicar que o aborto, é bom que seja bem gravado, que eu falo de novo, e depois tu entrega para ele uma circular onde eu expliquei Cristo, elucida a questão do aborto, certo? Então, daí é o seguinte, o aborto, eu sou a favor da vida com dignidade. A favor da vida com dignidade, mas já que a fornicação, a procriação desordenada é uma coisa instituída, já que agora todo mundo é quase impossível impedir isso aí. Você tem uma ideia, você jovem brasileiro, você tem ideia quantas mulheres morrem por dia por fazer um aborto clandestino e outras porque usar agulha de tricô? E quantas vão ser encarceradas só porque foram flagradas fazendo isso? Você não acha que é uma impiedade muito grande tirar delas o direito de ela decidir o que ela faz com o corpo dela, se o corpo é dela, se ela foi vítima de um estupro? Olha, em Curitiba eu vi uma coisa horrorosa na televisão, na TV Iguaçu, Canal 4, uma coisa horrorosa. Nós vimos, né? Todo dia ela apresentava no programa Tribuna na TV uma menina de 11 anos, ou 9, 11 anos. E a gente via ela com aquela barriguinha dela cada vez crescendo mais, e ela vinha lá e eles faziam ela andar lá e tudo, e o estuprador, né? Nem lembro se ele foi preso ou não, mas eu quero saber o seguinte, se tu não acha que é uma impiedade muito grande esperar um juiz que foi talvez caçar ou pescar, para ele decidir se ela pode ou não interromper a gravidez quando ela tinha 1 mês de gravidez, tu não acha que é uma maldade muito grande? Sabe quando é que decidiram que ela podia interromper? Quando ela estava com 7 meses. Daí nenhum médico queria fazer. Daí os médicos tiveram que fazer uma equipe para ninguém ficar responsável. Tem tudo por ignorância. Por ignorância. Esse posicionamento é muito próximo de pessoas que se consideram feministas. O senhor se considera feminista? Daqui a pouco Inclusive tem várias de mulheres aqui, não, né? Daqui a pouco eu vou dizer que... Não, meu filho, é o seguinte, eu sou a favor da justiça, da verdade. Eu sou a favor de homens e mulheres. Eu dou proteção aos homens, sim, que eu tenho mais mulheres, porque existe mais mulher que homem. Eu tenho mais mulher como discípula. Óbvio. E os homens, a maior parte dos homens que fazem parte comigo, não podem estar aqui. Sabe por quê? Porque a situação social deles, às vezes, seria comprometedora estarem aqui comigo. E outro porque eles têm filhos para criar. Entendeu isso? Porque seria o contrário de 2000 anos atrás, né? Porque o senhor tinha só homens, 2000 agora a maioria sim, são mulheres. 2000 anos atrás. Aí é que está que as mulheres que aqui estão simbolizam a conquista que elas adquiriram na ocasião da minha crucificação. Na ocasião da minha crucificação, pelo sim e pelo não, os meus filhos amados
desapareceram. Ficou um só perto de mim. E quem ficou lá perto batendo com a mão no peito? As mulheres. Então meu pai disse que não por acaso, que no ano 1948, quando eu reencarnei, ele inspirou os legisladores internacionais a colocar na Carta Magna Mundial direito de igualdade com as mulheres, que ninguém respeita, claro. Que quase ninguém, entendeu? Mas que eu considero. E eu olho as minhas filhas, todas, com a mesma dignidade que eu olho com meus filhos. Entende? Que hoje em dia, mesmos direitos, a mesma coisa. na minha ótica, assim, dentro da lei da igualdade que eu acabei de citar. Entende? Deu para entender ou não? Sim. Dá para entender que a lei da igualdade é o seguinte: ela consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais. Por exemplo, elas têm ciclo menstrual. Por acaso agora vou impor aos meus filhos que eles usem essas coisas que as mulheres usam quando estão menstruadas? Não. Então, aí, já que é uma coisa bem explicada, é isso aí. Entendi, né? tá bom. Tá certo? Tá certo. Precisa mais alguma coisa? Só para finalizar, então, para não ocupar mais o seu tempo, quais seriam as pautas mais caras a Souls, em termos políticos, sociais? Quais seriam as pautas? Educação, caridade, enfim, que o senhor pudesse falar mais ou menos? E também que tipo de mobilização talvez vocês pretendam? Porque o senhor já foi ao Congresso, enfim, já mandou cartas. Perfeito. Agora, no futuro, a gente está em ano eleitoral, quais pautas o senhor pretende priorizar e como a Souls pretende se mobilizar? No sentido As da pautas mais... O que tem aí? Acho que é um passarinho. As pautas mais relevantes para mim, a pauta mais relevante para mim é a conscientização, conscientizar o ser humano. Quer ver como eu faço caridade? Quer ver? Falando em caridade. Eu faço caridade. Em vez de eu dar peixe, eu ensino a pescar. Então, por exemplo, usando esse ditado tão popular, mas olha como é que eu faço para ensinar a pescar. Quando alguém está, eu segundo fiquei sabendo que está tudo gravando, você pode depois... Ele está gravando. Pois é, então não pode me ensinar, eu ensino a pescar, mas acontece o seguinte, vou te explicar. Então uma pessoa vem a mim, ela está desempregada, tá? Então eu vou dar um emprego para ela? Não. Eu vou dar uma bênção para ela, aí quando ela vai lá no setor de recursos humanos, o gestor lá olha para ela e vê que ela é diferente dos outros, já pega e leva. Isso seria um milagre? Não, apenas caridade que tu falaste agora. Eu faço caridade, de quando ele vem aqui, né, ele precisa disso. Milagre é só meu pai que faz. Por 2000 anos eu já falei sobre isso. Também, me perguntaram, me disseram, mestre, bom mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele que faz as obras. Norma, tá. Pode ver na Bíblia, se você um dia... Eu sei que jovem hoje em dia não gosta de ler a Bíblia. Ela sai iluminada, né, senhor? Exatamente. O senhor dá a bênção, ela sai iluminada e consegue daí. Exato. Inclusive, quero só salientar, não vou deixar de achar que está gravando melhor ainda, de ser coerente com o que eu sempre ensino. E vem há 2000 anos. Primeiro que há 2000 anos eu falei que não ia abolir a lei sem cumprir. Para isso eu vim cumprir a lei, foi crucificado porque estava previsto. Então, há 2000 anos, agora eu digo de novo, exatamente o meu mesmo discurso. A Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, que só o Pai, só Ele pode te dar faculdade de assimilar o que lá está. Tu pega a Bíblia sem pedir ao Pai inspiração, bênção, vai sair como fazem os evangélicos, com ela debaixo do braço, agora já é uma eletrônica, em geral, e como se fosse desodorante. Então tu tens que descobrir as coisas do Senhor através do Senhor. Se tu queres aprender, por exemplo, fazer jardinagem, tu não vai perguntar ao doutor como é que se faz, o médico, tu vai falar com o jardineiro. Então tu quer aprender as coisas do Pai, pede para ele te explicar. Desculpe interromper, mas então, só para entender, uma das principais causas, pautas, seria então o combate ao desemprego, é isso? Não entendi? É só que o senhor estava falando, ensinar a pescar, etc. Então, uma das pautas caras a Soust é... Mas não é pauta. Aí, aqui não tem pauta. Eu sou o Filho de Deus, o Verbo de Deus. Eu sei que tu vens com umas coisinhas. Então, eu quero explicar que eu, na minha condição, eu não ponho um rótulo, protocolo em ninguém. As pessoas vêm aqui
de acordo com o que elas vêm aqui. Aqui vem médico, vem psiquiatra de São Paulo, vem aqui, vem advogados, vem engenheiros, vem todo tipo de pessoa, cada um tem, você pensa que essa gente não tem problema muito mais grave do que os pobres, os garotos, né? Então eu os ajudo, eu os ensino, da parte do meu pai, o conhecimento que ele me deu de metafísica. E daí porque geralmente na ciência convencional a metafísica não pode se apossar, não pode ser utilizada. Então eles vêm me procurar, lhes ensino, depois eles voltam a agradecer. É sempre, um nem volta para agradecer, agradece por internet. Agora, eu não tenho uma pauta, assim, sabe? Eu sei que ele vem assim, tipo assim, o menino vai fazer amanhã uma sopa lá, um sopão, como já me disseram. Não, eu não faço sopão. Eu ensino as pessoas a ganhar meios de comprar comida. Eu ensino as pessoas a deixar de comer cadáver, aqueles que podem. Cadáver de vaca, de galinha, de porco. Enfim, ensino. Aqueles que querem e podem. Entende? Eu ensino eles até se higienizar. Até isso eu ensino, da parte do meu pai. Que a maioria não se higieniza direito. Passa um papelzinho lá e põe. Não. Tem que lavar bem o corpo. Tem que ser higiênico. Ensino isso também. Não é verdade? O senhor pretende mandar mais alguma carta a algum político? Ou não, desde depois que eu vi que, olha, nos tempos do Collor, se tu lê os livros mais antigos, eu mandei várias mensagens para ele, mandava o secretário dizer para mim, blá, 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 lá, lá e tal, né? Ele renunciou, foi renunciado, né? Em cada época eu mandei para eles. Para o Figueiredo, mandei uma carta bem grande, explicando para ele, está tudo nos livros. Agora eu não vou... Você mandou recentemente sobre os transgênicos, sobre o o aborto e desarmamento. Não, para o Senado. Isso, para o Senado. Quando eu vi que umas coisas passaram na primeira, então eu digo, opa, vamos lá, mandei eles pensar nos netos deles. Tá bom. Mas é uma vergonha. O Brasil é uma vergonha, um país como o Brasil, vergonha. Olha, vocês sabem, se eu não fosse quem eu sou, ficaria com vergonha de ver que ele deixou entrar o transgênico aqui. Eu estava lá em Curitiba, quando tinha um líder só lutando para que não deixassem entrar no Porto de Paranaguá essa porcaria. E entrou. Agora na Europa não entra, é proibido. Então por que o Brasil tem que ser sempre assim? Tem que sempre pegar essas porcarias? Entende? O transgênico, sempre com uma mídia fazendo uma propaganda para despistar. Entende? Mas espero que os mídias também, os da mídia também comam e que tomem consciência da gravidade de comer comida transgênica, que agora já está consumado es. Consumado es. Não adianta mais frear, mas podia ter sido freado. Eu estava lá em Curitiba quando eu vi a luta do então governador do Paraná para não deixar entrar. Eu não tenho partido, não tenho governador, entende, né? Mas só que eu vi, meus olhos viram, meu ouvido escutou, meus ouvidos. Que triste que é. Corrupção, sabe? Por causa de corrupção deixar... E outra coisa, interessante, viu? Já que querem saber de política, né? Eu também vi. Aliás, mostra para ele, já que fala de política, é que em 1989, o repórter policial Carlos Ratinho Massa me entrevistou lá. E olha o que eu falei para ele que está para acontecer no Rio de Janeiro. Esse ano, nós já estamos aí no dia 9 e esse ano aconteceram até agora, já passaram pelo Instituto Médico Legal 48 corpos vítimas de crimes violentos. Henrique Cristo, por que tanta violência? Isso nem começou ainda. Isso é apenas o princípio das dores. Muito mais violência vai vir por aí, mas muito mais. Pouquíssimos poderão dormir de noite, porque as casas serão visitadas. Muitas poucas pessoas protegidas por Deus dormirão de noite, porque está plantada, está semeada, está instalado na terra uma sociedade enferma que está agonizando e que ela está, por enquanto ainda, dirigida pelo Satã. Por enquanto o Satã é o que reina na terra. Enquanto que ele reina, ele precisa assistir estes descalabros que vós me falaste. Você disse em catástrofe. Vai acontecer isso ainda esse ano? Este ano. Muitas catástrofes. O continente latino-americano
Não estou aqui para falar, meu coração sangra de dor quando tenho que falar nessas coisas, mas eu anunciei há quase 2000 anos que quando antes do fim do mundo todas essas coisas haveriam de acontecer. Este continente vai ser o mais castigado com catástrofes, com crimes horríveis, nunca imaginado. E a nível de Brasil, a cidade mais castigada será justamente o Rio de Janeiro. Por quê? Porque no Rio de Janeiro eles têm uma gigantesca estátua minha e quando eu vou lá, a maioria prefere aquela estátua enorme, entende? Do que o Filho de Deus. Então o Senhor Deus está irado. Ele disse, o Senhor Deus, que tem que começar por o Rio de Janeiro o castigo. Mas não é só isto, não. Vai haver coisas horríveis, não só no Rio de Janeiro. Vão acontecer coisas terríveis em todo este continente. A intervenção? Eu vi. Não. O que está acontecendo? Por que da intervenção? Por quê? A violência? O Ratinho, ali eu falei para o Ratinho na época, 89. Eu amo o Rio de Janeiro. Foi o lugar onde eu vivi os momentos mais incríveis da minha vida aqui no Brasil. Entende? Fora Brasília, claro que é onde o senhor disse, não. Mas lá eu falava ao povo na Praça Cinelândia, tinha uma multidão comigo na Praça do Lido. E lá, que ano tu nasceu? Desculpa minha. 85. Foi nasceu um pouco depois. É jovem, nasceu depois da Revolução. É claro, muito bem-vindo, jovem. Alguns jovens estão interessados em saber a verdade, olha só, né? Bora lá. Não, mas manda o link para ele. Você não quer mostrar só perco tempo com ele. Tá. Mas manda o link para ele. Então, não quero mais tomar tempo do seu. Não, mas inclusive eu deixei hoje, né? Já que tu viesse aqui, da minha parte, eu posso ficar mais alguns minutos contigo, se tivesse mais algumas perguntas assim bem importantes, eu faço questão de te responder. Eu acho que o senhor não vai querer responder, mas vai apoiar alguém para o pleito de 2018? Apoiar alguém nominalmente, né? Eu vou vibrar, vou pedir ao Pai que inspire os eleitores para votar. Vou pedir ao Pai que inspire os eleitores a votar naquele que mente menos. Eu vou pedir ao Pai, porque depois, você sabe que esses dias me mandaram um vídeo aí sobre isso, né? Tu viu? Foi tu que mandou, né? Sobre o diabo e o céu e o inferno. Então daí, diz que o vídeo que me mandaram aí, ele me manda um vídeo, manda para ela, o vídeo é assim, que um cabra foi para o céu, né? Daí quando chegou lá, disseram que ele tinha que escolher, tinha que ficar 24 horas no céu e 24 no inferno, para ver qual é o dois lugares que ele queria ficar, mais ou menos isso. Daí ele foi lá primeiro, desceu, preferiu ir para o inferno, chegou lá, viu festa, banquete, uísque, e tudo que ele queria na vida tinha lá, mulheres, Aí eles vão, agora eu vou lá no céu só por descargo de consciência. Né? Foi lá no céu e deparou com o seu cigarro, música clássica, tal, tranquilo, gostou, mas não, preferi ir lá embaixo. Vou lá eu fiz a melhor festa, lá tem tudo que combina, os amigos dele estavam tudo lá. Daí voltou lá, quando chegou lá, estava tudo diferente. Não tinha mais festa, ninguém percebeu ele com um uísque, estava tudo assim muito estranho. Ele perguntou para o diabo que veio falar com eles, que é isso? Onde está tudo aquilo que eu vi? Bom, ontem nós estávamos em campanha, agora nós já ganhamos o voto, então, não é interessante essa piada? Eu achei muito, vocês viram esse vídeo? Eu digo, olha só, então, assim é a política, o político sobe lá, promete, sabe? Promete. E, aliás, eu sei da condição dele. Ele foi treinado para isso. E ele é obrigado, se ele mentir menos que o outro, ele é capaz de ser derrotado. Entende? Então ele tem que mentir no mínimo mais que os outros. Então aí que eu digo, peço ao meu Pai que inspire os eleitores a votar naquele que mentir menos. Porque daí, se meu Pai inspirar eles não vão pela mentira, sim, vão querer votar em quem mente menos. É um problema isso aí, porque depois você foi eleito. Eu vejo cada coisa, eu não vou nem falar agora ainda. As coisas que eu vejo absurdas. As coisas absurdas que eu vejo. Eu digo, não pode ser que estão tudo tapados, tudo cegos, não veem as coisas que estão ali na frente do nariz. Lembras quando fizeram aquela campanha de, como é que é, expulsar
profissionais do crime das favelas lá. Lembra? O senhor diz os PTs? O PTs no Rio, nas favelas? Dá uma impressão que As finalmente, né? Aham. Eu vi que isso aí era um fogo de palha, eu vi, só que eu podia falar. Ninguém me dá crédito. Eu vi que era um fogo de palha, uma chuva de verão. E os protestos pelo impeachment, o senhor se posicionou de alguma forma? Protesto por impeachment. Impeachment da Dilma Rousseff. O senhor foi a favor? Eu Como é que o senhor viu as mobilizações? sempre sou apolítico. Eu nunca posso. Veja bem uma coisa, como é que eu vou te explicar? Porque eu sei que o que um político diz do outro é o que todos eles são. Entende? E eu sempre sou apolítico porque eu, como eu disse, eu dou a César o que é de César e o que Deus quer de Deus. Eu não tenho medo de falar, não. Só que eu não tenho por que falar. Se eu tivesse um candidato, que eu dissesse, opa, esse candidato aí, mas se aparecer um candidato de veras, bem intencionado, mas que não tiver nenhuma lacuna, olha, duvido que só com a bênção de Deus que ele vai até o fim. Aí outra coisa que você jovem pensa, que o nego é eleito, né? Ele senta naquela cadeira incandescente, né? Aí quando ele senta naquela cadeira, agora eu sou o presidente, agora eu vou mandar neste país. Quem vai mandar? Agora eu vou obedecer os que mandam nessa cadeira. É isso. Que são? No voto obrigatório, o que se chama de coalizão, que se chama, né? Então daí, porque se não fosse obrigatório o voto, tudo podia ser diferente, entende? Mas ele é obrigado a votar, às vezes, em alguém que não, mas é obrigado a votar. E daí então ele vai sentar numa cadeira, mas não é só que não, alegre-te. Não, mesmo na democracia do voto não obrigatório, tem lá, chegou um presidente, é que se você observasse bem, você é jovem, pode começar a observar o comportamento dos líderes, né? Então, quando ele senta na cadeira lá do presidente, que até lá é uma coisa, quando ele chega lá, ele de repente sai com um discurso diferente, começa a falar, mas não é porque ele queria assim, não, e sim porque ele foi avisado que aquelas promessas de campanha dele e tal, algumas vezes vão facilitar para ele fazer, para não dizer que tudo é mentira. Mas ele não pode fazer o que prometeu. Está vendo isso? Eu não vou nem te dizer, mas eu fiquei por uns instantes acreditando quando uma candidata a presidente disse que ia proteger as mulheres. Eu pensei, puxa, será que ela vai? Porque, veja bem, quando você é jovem, você deve ter mãe, não tem? Claro. Então tá. Você pensa bem se é de justiça, que ela deve ter talvez irmãs também, se é de justiça que uma mulher, que às vezes sem querer, ou até à força, é estuprada, depois ela fica carregando aquele peso na cabeça dela, e por causa que ensinaram. Se tu for ler aquilo que eu mandei ler aí, que eu disse para te dar... Está no livro que ele recebeu. Tá, então tu vai... Não, no livro? Tá numa folha separada, já está... Então, sobre o aborto. Então, tu vai entender como eu vejo esses abatinados falar. A vida começa já desde a concepção, entende? E ainda dizem, porque bichinho, os fetos se mexeu. Mexe tudo que a mãe, a genitora, a gestante, ela que mostrou para o marido que ele mexeu, aí ela, porque o espírito não habita na água. O espírito espera do lado de fora a hora de reencarnar. Entendeu? Ele não habita na água. Isso até cientificamente já está provado. Até isso. Então esses dias me apareceram, não sei se tu te lembra, falando desse assunto que é tão sério, tão grave, um documentário que falava que tinha vários sêmens num laboratório guardados, né? Que já que diz que os fetos já era fecundado, vários sêmens fecundados que eles chamam de embrião, não é isso? Embrião. Tá. E daí eles tinham que decidir o destino desses vários sêmens, que são um embrião já que a vida começa na fecundação, se iam eliminar eles, não podiam escolher uma criança recém-nascida.
Tinha comida só. Ah, sim. Tu viu isso aí? Sim, sim. Pois é. Então aí raciocínio bem. Aí o que é coerente? Entende? Então há que se meditar. Porque eu falei de René Descartes. Ele foi pesquisar, ele foi estudar essas coisas, entende? Então eu mandei colocar ali naquele papel, se tu quiser ver, para ter um conhecimento, uma coisa assim, interessante sobre esse assunto, científica. Que eu não sou cientista, mas eu amo a ciência, eu considero, olha, a ciência para mim é muito importante, por quê? Por exemplo, graças à ciência eu consigo desmascarar os falsos religiosos, que se dizem religiosa, que dizem que eu fui para o céu de carne e osso. Eu posso provar agora que cientificamente isso é mentira, porque lá no espaço sideral a temperatura confina a 273 graus Celsius negativo, conforme a ciência. Não tem ar para respirar. Então está provado então que eu não fui de carne e osso para lá. Estaria lá congelado, 2000 anos. E meu pai me facultou uma sepultura anônima, porque continuavam debochando de mim mesmo depois de crucificado, depois de cumprir o que está previsto. Uma coisa longa. Eu vou, se quiser mais ou menos, agora eu vou te deixar também ir, tu também tem. Mas pode fazer, eu respondo qualquer, eu vi que tu és uma pessoa bem intencionada, e tu podes inclusive sim, de alguma forma, qualquer dúvida, quero antes de me despedir, dizer para ti que qualquer pergunta, tu talvez esqueces de fazer, eu tenho 400 perguntas respondidas. Vai pôr lá no site, Eu acho que eu vi o link. pegar como se eu tivesse te respondido agora, está liberado, entende? Tá bom. Ninguém tem. Ele pode participar no sábado também, mandar perguntas. Também pode mandar pergunta para mim no sábado. Sim, eu não estou em busca de crente, sabe? Já te disse. Quem crê, hoje de manhã, de tarde, pode deixar de crer. Agora, quem sabe, é outra coisa. Eu tenho seguidores, ficaram mais de muito tempo, muitos reencontros comigo, por curiosidade. E um belo dia, uma bela noite, eles tiveram uma visão. E daí, tudo é assim. Eu tenho amigos ateus, tenho, porque os ateus têm muito mais chance de descobrir Deus do que os fanáticos. Daí que eu não seja ateu ideológico, né? Porque o ateu ideológico ele tem um bloqueio, é um dogma. Você sabe, o dogma é o cadeado do raciocínio. Pergunta para o padreco. Como é que Jesus Cristo foi para o céu de carne e osso, o padreco, o pastor? Se lá a temperatura equivale a 10 congelador. É o dogma da nossa fé. Ele devia falar a verdade, é o cadeado do nosso raciocínio. Dogma, cadeado. Pense nisso, pense em tudo isso, depois lá em casa, lá devagar, me se eu falei alguma incoerência, me conteste agora. Porque tudo que eu falo me baseio no que meu Pai, Senhor Deus, me ministrou. Por isso que não deixou eu ter estudo acadêmico, que Ele quis abastecer minha cabeça. Não, acho que já respondeu Tá todas ok? as Então vou perguntas. te despedir. Muito obrigado. Daí se um dia tu quiseres voltar aqui para me fazer novas perguntas, ou com quem... outra coisa também, antes de despedir, eu vou dizer para ti que dizem que eu sou louco, né? Graças a Deus que dizem isso. Já pensou se não dissesse que eu sou louco, tu podia estar conversando comigo agora? Não. Teria uma multidão aí fora gritando. Entende? Louco e falso. Então, como dizem que eu sou louco, eu tenho chance de conversar contigo, tu comigo, sem ninguém vir uma turba de, sabe, de fanáticos, né? Não. Mas na hora H, na hora certa, meu pai disse que a vena será removida. E eu confesso para ti, sim, que sou louco, sim, mas de amor pela humanidade. Essa é a minha loucura, porque pelo sim, pelo não, com todas as coisas horrorosas que eu vejo, eu não deixei de crer, de confiar que o Senhor, inspirando o ser humano, pode trilhar o caminho do bem. Não deixei de crer. Tanto é que se eu deixasse, eu não podia mais cumprir a minha missão. Eu sei, eu vejo, eu converso com pessoas bem intencionadas, que podem sim fazer a diferença. Bom, como eu tenho o costume que cada vez que eu venho despedir aqui, se tu quiser pode até voltar a sentar lá, que agora eu vou fazer uma bênção para todos. Mas obrigado, não precisa participar. Tá.
Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com